disse, não, isso aqui eu estou levando para mim. E ela estava lá na minha cama. Essa semana eu trouxe para cima porque tem um das crianças que tira toda a roupa dela, né? Então eu trouxe aqui para cima. Mas eu trouxe no colo, no avião. E veio com ela o tempo todo. É pra ver, né? Eu não tinha boneca porque meus pais, eles eram muito bons, mas muito pobres. A gente quase não tinha nem para comer. Mas eu acho que na pobreza é que tu tem bastante amor, sabe? Sim, sim. Na As dificuldade, pessoas, né? E pra cá tem pouco para mostrar, porque como eu te disse, eu andei dividindo as coisas que eu tinha. Ali são coisas de lã, aqui também, porque eu ponho sempre para não mofar, né? E aqui eu tenho uma churrasqueira muito boa, boa mesmo. Eu tinha mesa, tinha cadeira, tinha prato, tinha tudo aqui em cima para fazer a festa e ficar aqui, né? Mas como eu fui ficando sozinha, e eles casaram, cada um com a sua família, e o Rafael fez aquele rico daquele lugar lá para fazer as festas lá no Canelinha, então eu fui dividindo, né? Aqui eu tenho um outro banheiro, que é o banheiro que seria para a gente ter na hora das festas, né? Um banheiro bem simplesinho, mas tudo no seu lugar, tudo limpinho, tudo bonitinho. E a gente está por aqui, vivendo, né? Muito bonito. Vamos fazer então a satisfação do delegado, do Rafael. Mas eu, quando vou chamar um filho, o Rafael sempre me implica, porque se eu quero chamar o Rafael, primeiro eu digo o nome de todos os outros. Então ele ri. Mas eu vejo que as minhas filhas, as minhas noras também hoje fazem isso. Quando vão chamar um, chamo todos os outros primeiro. Ainda mais eu tinha bastante, né? Então, sim, aí era uma procissão de nomes. E aqui eu queria lhe perguntar antes daquela máquina de costura ali. Ah, pois é, essa máquina de costura aí... Essa máquina deve ter muita história. Tem muita história. Ali dessa máquina eu criei todos os meus filhos. Porque ela foi uma máquina que eu tinha quando eu era guria nova, minha mãe me deu. E ela me deu uma que era manual, assim, né? Um tempo eu fiquei com ela. Eu lastimei, eu não sei nem onde é que ela foi parar aquela máquina. Porque eu queria ter ela como enfeite. Sim. Que ela era da minha mãe, né? Então essa máquina aí, ela é mais velha que o Edgar. O Edgar tem 57 anos, ela deve ter em torno de 60 anos. E fiz todas as roupas, porque na criação quando começamos, eu e o Chico, a gente não tinha muita... Tinha capital, tinha um terreno, tinha casa para morar. Mas dinheiro era pouco e vinha um filho por ano. Então eu comprava roupas usadas das pessoas lá de Canela. Eu comprava roupas, tecido na Pernambucana. E fazia tudo eu, os vestidinhos, as camisinhas, as calças, só para fazer o sapato. O sapato eu não sei fazer, mas fazia. Fazia tudo o que precisava, não comprava e trabalhava. Olha, na CE eu nunca trabalhei 8 horas num dia, era sempre, a média de quando eu trabalhava pouco eram 10 horas. Mas principalmente agora aqui em Gramado, que eu já estou 40 anos aqui em Gramado, com essas festas todas que Gramado organiza ali, eu fechava o escritório à meia-noite, porque eu tinha que estar atendendo, porque as redes ainda eram fracas, então caía facilmente fora a luz, e eu tinha que estar me comunicando. Nós tínhamos um telefone direto, não dependia de centro telefônico nem nada, era direto, da CE mesmo, né? Então a gente chamava, vinha a turma, então eu nunca ganhei um tostão de hora extra, nunca. E eu vejo que hoje em dia o pessoal fala para todo mundo, não, porque eu não tenho hora, porque eu trabalho tantas horas, não sei o que. Eu digo, olha, eu acho que é por isso que eu estou bem aposentada, porque eu soube ficar quieta ali e atender. Eu vestia a camiseta, né? Todos aqueles meus colegas daquele tempo vestiram a camiseta da CE. Nós ajudávamos a CE em tudo, na economia de papel, na economia de material de rua, material de escritório, tudo era feito economicamente. Nós aproveitávamos até o outro lado. Uma vez eu tive até um memorando, me elogiando, porque eu ganhei o primeiro lugar na economia da CE. Porque eles foram verificar que todos os escritórios faziam um pedido de tanto rolinho de papel de máquina, que era tudo máquina manual de somar, né? Sim. E a máquina também era antiga, daquele tempo, né? Então fizeram um levantamento no almoxorifado, quanto tinha vindo para mim, quanto tinha vindo para todos. E eu ganhei o primeiro lugar porque eu não gastei a metade do que os escritórios gastaram. Então eles vieram me perguntar como é que eu fazia a economia daqueles rolinhos. Qual era o segredo? Qual era o segredo? Aí eu disse, é o seguinte, olha aqui, está na máquina, vocês podem ver.
eu ponho um clips e vou enrolando ele de novo. Daí eu ponho na máquina para aproveitar o reverso da medalha. E com isso eu fiz uma economia em tudo. Sim, sim. Né? E aí eu ganhei até como é que se diz, um prêmio como a pessoa que mais ajudou na economia da CE. Naquele tempo, porque hoje o pessoal lida diferente, hoje o pessoal não tem mais amor ao serviço, ao patrão. Eles querem ganhar bem. Hoje é o dinheiro acima de tudo. E nós a CE para nós era a nossa família. Tanto é que eu sofri com a separação do meu marido e tudo, mas eu tinha um consolo muito grande com a CE, porque todas as pessoas que pertenciam à CE, eles me distribuíam assim uma amizade, um amor, eu me sentia protegida, sabe? Eu me sentia que se eu necessitasse alguma coisa, eu teria daquela gente que trabalhou sempre comigo. Sim. E tive. Os amigos. Eu tive uma vez uma surpresa muito grande com um colega meu. Foi quando esse meu filho mais velho, ele estava se formando. Então, antes de fazer o último ano de engenharia, eles tinham feito um bazar, toda a classe dele, 4 anos de bazar para fazer uma viagem para a Europa de navio. E eu estava naquela época ruim, que o Chico tinha saído de casa, que eu não tinha dinheiro, não sei o quê. E eu estava meio sentida no escritório e esse meu colega chegou, o que tem, tá tão para baixo? Digo, eu estou para baixo porque um filho estudioso, um filho bom, não conheceu o pai. Digo, eu não consigo dar dinheiro, não consegui dinheiro para ele viajar. E de noite cheguei em casa, fazia uma meia hora que estava em casa, bateu a porta, fui atender, era esse meu colega, que ele mora em Canela. Ele vinha com um pacote, um jornal, né? Pacote de jornal. Uhum. Aí eu perguntei, ué, mas o que tu está fazendo aqui, essa hora? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa nas redes? Ele disse, não, eu posso entrar? Pode entrar, porque eu não gostava muito que entrasse os homens, porque eu não tinha marido, não queria que os outros pensassem que eu já estava... Sim, já estava... Mas nunca, graças a Deus, Deus me deu uma cabeça boa e meus pais me criaram bem também. Então, aí eu disse para ele, não, entra ali, senta, que eu vou te fazer um cafezinho com... Edmundo se chama o homem. Senta, Edmundo, que eu te faço um cafezinho. E ele tomou o cafezinho e tudo, e ele disse assim, olha, isso aqui é para ti, Nadia. Mas o que é isso? Jornal? Tu me trouxe um jornal para eu ler? Ele disse, não, abre. E eu abri, tinha um pacote assim de dinheiro. Disse, o que é isso, Edmundo? Ele disse, isso aí veio hoje, quando eu fui para casa, já estava no banco. Esse aí é a minha licença premium, que eu pedi para a CE me pagar em dinheiro. E tu precisa mandar esse teu filho para a Europa. Toma, Nadia, esse dinheiro ali. Manda teu filho para a Europa. Quando tu puder, tu vai me pagar. E eu disse para ele, mas eu não posso aceitar, eu também pedi licença para mim dinheiro, mas não sei quanto vai demorar. Pois então, quando chegar a tua, tu me paga a conta. Ele não quis que eu assinasse alguma promissória, ele não quis nada. E aí eu chamei meu filho no telefone e disse, meu filho pode fazer toda a documentação que tu vai para a Europa. Isso eu devo a um colega meu, que até é bastante pobre, tem uma casa humilde, mas ele pegou todo aquele dinheiro em combinação com a esposa dele e veio trazer para eu dar para o meu filho ir para a Europa. Vê se Deus não me protegeu. Com certeza. Eu só posso agradecer a Deus, eu só tenho coisa boa para contar. Graças a Deus. Só tenho. Eu tive muito sofrimento porque perdi um marido com 17 anos, né? Ficar com aquela criança, ter que me separar dele para poder viver. Eu lutei muito, lutei assim que nem luta um boi no arado, vamos dizer. E depois lutado porque o Chico era uma pessoa boa e eu amava ele muito, mas eu não podia mais sofrer do que eu estava sofrendo, porque ele passava as noites fora e ele tinha lá os seus casos e até eu ficava sabendo, eu falava para ele, calma, meus filhos nem sabiam, porque tudo era conversado dentro do quarto. Eu não queria criar filhos revoltados ou que fosse para as drogas por causa disso, e que graças a Deus eu criei eles assim. E ele é muito legal, o Chico diz para os outros que se ele tem uns filhos assim, é porque eu criei eles. Ele diz que eu que soube criar os filhos. Mas o Chico é uma pessoa muito boa, ele é muito legal, só que ele foi infeliz, a infância dele não foi muito boa. Ele não teve exemplos de família, então aquilo marca a criança, né? Então, só que não quero mais viver com ele, eu até rezo para que Deus faça saúde, dê saúde para ele. Mas eu
Eu quero só meus piqueluchos ali que estão ali, que eu amo eles. Isso. Que eles me deitam até no chão para me beijar, me abraçar. Digo, isso aí é o maior presente que Deus me dá, com sabe? certeza. E essas coisas, essas tristezas, esses sofrimentos... Não, isso eu nem quero contar. Isso faz parte, né? Faz parte da caminhada do ser humano, né? Não, eu tenho, por exemplo, lembranças tão legais assim, que é uma coisa tão simples, a gente fica pensando... Quando eu me casei com o padre Edgar, que ele fazia o serviço esse de Bueiros de Ponte, então nós trocávamos muito de lugar, até para meio do mato, porque era traçada aquela estrada, a gente tinha que ir onde estava traçado. Então uma vez nós fomos morar numa casinha assim que o colono usava como depósito de milho, coisas assim, né? Uhum. E ele fez aqueles fogões de chapa assim. Então ele vinha do trabalho cansado, mas... Olha, eu fiquei 1 ano e meio casado com esse homem, mas eu conhecia a verdadeira felicidade do mundo com ele. E ele vinha para casa e ele dizia para mim, sabe fazer pão? Sabe fazer pão, gringa? Sim, eu faço pão, sei fazer comida, sei fazer tudo. Então tá, então tu deixa um pão preparado, não faça, deixa ele crescer, quando eu venho tu faz os pãozinhos. Aí ele fazia um fogaréu naquela chapa, enchia de brasa. Tirava as brasas de dentro da chapa, colocava em cima da chapa e punha o meu pão que eu tinha nas latinhas de azeite para dentro, precisava ver que pãozinho que saía dali. Ficava uma delícia. Ele que cuidava do cozimento. Então, olha, são coisas assim tão simples. Tu vai contar para uma pessoa de hoje, eles não vão nem saber o que eu estou falando. Não sabem que é nas coisas simples que está o verdadeiro valor, né? E quando eu ganhei essa minha criança ali, ele foi assim um marido, ele foi um grande companheiro, ele foi um maridão. Nesse ponto o Chico também foi sobre criação de filhos. Chico me dava banho nas crianças, eu vestia um, ele vestia o outro, ele lavava as roupas das crianças, ele passava, ele fazia comida, o Chico me ajudava em tudo, só de noite ele não podia me ajudar. Porque daí ele ficava no outro dia estragado. Eu não, eu ficava a noite inteira acordado, mas no outro dia eu trabalhava normal no escritório, quer dizer que isso é a natureza, né? Sim. Mas quando eu ganhei o primeiro, esse meu marido, o pai do Edgar, ele não deixava nem me destapar para dar de mamar. Quando a criança chorava, ele levantava, ele pegava a criança do berço, ajeitava no meu seio, ficava sentado, às vezes uma noite fria, ficava sentado esperando que o neném mamasse 15 minutos, 20 minutos, quando ele pegava um sono, ele punha de novo no rosto e me tapava, ele não me deixava nem levantar. Eu então procuro me lembrar dessas coisas boas que eu tive, né? Eu acho que isso aí é viver. Porque a vida, a gente tem que se ajudar a fazer ela feliz. Se tu tem um pensamento positivo para cima, quando te vem aqueles... que vem pra gente, às vezes, um tipo de revolta, um tipo de ódio, de repente a gente tem vontade de gritar, de falar, de brigar, mas se tu fica quieto ali e começa a pensar as coisas boas que eu passei, e eu então levanto a voz e digo, obrigado Senhor, eu não tenho queixa nenhuma dessa minha vida. As coisas boas são muito maior. Porque as coisas boas foram muito mais em quantidade, muito mais em essência do que as ruins que eu passei. Então tu vê que eu não posso me queixar da vida, eu sou uma mulher muito feliz. Graças feliz a Deus. Mesmo. Isso aí. E eu quero dizer que o Rafael me deu uma grande felicidade de me dar esse presente, porque ele sabe que eu sou muito romântica, eu gosto de pegar as fotografias, olhar, falar com elas. Eu vou ao cemitério, vou no túmulo da minha mãe e meu pai, eu chamo o nome deles, eu converso, eles sabem que eu faço isso. E eu sou amante das flores, amante das crianças, amante da velhice. E ele está me fazendo uma coisa muito bonita, porque daí eu vou fazer para dar para todos os meus filhos isso aí depois. Porque eu quero que eles tenham também a lembrança minha. E eu não sou uma pessoa excepcional, não sou uma pessoa que se destaca em sabedoria, mas eu sou uma pessoa comum. Agora, eu me considero uma grande mãe. E não fui eu que fiz o milagre de ter grandes filhos, foram eles mesmos que vieram bons. Porque se eles não fossem de sensibilidade boa, não adiantava eu trabalhar eles. Não é mesmo? Então muita gente me diz, mas tu foste uma heroína, tu criou uma família legal, uma família para cima, família humana. Digo, mas não é só isso. Eles merecem também uma parte muito grande disso aí, porque eles foram. Que eu fiquei sozinha, eu dizia, olha, vocês têm que fazer isso, vocês não têm mais o pai, vocês não podem contar com ele. E eles faziam tudo o que eu pedia para eles.
Então eu cresci na vida e eles cresceram junto comigo bastante. E eu fui ao colégio porque a CE começou a evoluir com a tecnologia. Então eu só sabia somar naquelas máquinas antigas e escrever naquelas máquinas antigas. Então começaram a vir os recibos, porque primeiro eu fazia os recibos a punho, à mão, o recibo de luz. Depois começaram a vir através do computador, vinha as listas do computador. E então vinha tudo que era memorando, tudo, quase todos eles falando em tecnologia, não entendia nada. Aí eu disse para esse meu filho mais velho, eu tinha 46 anos, 45, uma coisa assim. Eu dizia para o meu filho mais velho, sabe que eu acho que eu vou ter que dar um lugar de chefia para outra pessoa, porque eu não estou conseguindo resolver isso aqui. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, a senhora senta ali, que eu e a minha mulher, eu e a Maria do Carmo, vamos lhe dar umas explicações de matemática, de história, geografia, português, e a senhora vai fazer um teste aqui no grupo escolar aqui, que estava aqui pertinho, que hoje eu sou madrinha desses excepcionais ali era o grupo escolar. E eles vieram uma porção de dia aqui, eles me davam, olha, assim, tal, me deu tudo. Fui fazer o teste e passei com notas boas, né? Porque além deles terem me dado aquilo tudo, eu tinha a experiência da vida. Que na vida tu aprende matemática, tu aprende tudo, ciência, tudo, até um pouco médica tu fica, né? Na vida normal da gente. Aí eu fui fazer o superior, que hoje dão um outro nome, né? Primeiro era ginásio, depois era científico, depois vinha. Então eu fui fazer aqui era, como é que se chamava? Era sobre contabilidade. Fui fazer aqui, então fiz 2 anos. E aí os professores me deram um conselho, mas dona Nadir, a senhora tem tanta facilidade, por que a senhora não vai até Taquara e faz um exame de madureza? E aí isso aqui eu estou contando, porque eu quero contar como existem pessoas boas no mundo. Eu fui fazer o exame das matérias separadas, um dia uma, outro dia outro. Então quando chegou a vez como é que se diz, da biologia, eu peguei a prova. Para mim aquilo era um mistério. E eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu só velha, os outros tudo jovens. Eu disse, que pena, eu vou rodar por causa dessa matéria. Porque teve uma das matérias que eu tirei nota 9 e foi tudo que eu aprendi naquelas revistas do Patinha, que o Patinha que a minha criança tinha, que falava ali sobre energia, sobre carvão, sobre ouro, sobre tudo. Ali me veio à mente as revistinhas que as crianças liam. Mas nessa aí não me vinha nada em mente, eu digo, meu Deus, eu não vou passar. Aí tinha um rapaz assim, devia ter uns 17 anos, magrinho, assim, alto, bem fino, assim, daqueles que está crescendo, está se espichando. Ele me olhou assim, e daí eu vi que ele escrevia, de repente ele pegou um papel, assim. Ele se levantou, ele fez uma bolinha e se abaixou assim no chão e fez assim com o dedo, bem devagarzinho, ela foi dar nos meus pés. E a professora estava de costa para cá, professora não, o fiscal. E eu juntei ligeiro aquela bolinha e abri assim no meu colo, e ele foi lá entregar a prova dele, ficou conversando com a professora para me dar o tempo de eu ver o que ele tinha me escrito. Então eu passei na biologia com nota 9. Tudo pela bolinha que o rapaz me... Então eu penso o seguinte, Deus me guiou tão bem que eu pude fazer até vestibular. Fiz vestibular com o Paulo, com o Rafael e com a minha nora. Eu passei, eu cheguei a fazer meio ano de faculdade. Mas como eu tinha todos eles querendo entrar na faculdade, eu tinha que abrir mão. Então abri mão para eles. Mas eu fui aqui no ginásio, e durante o ginásio eu me sentei com o Paulo de um lado e o Rafael de outro. Ginásio noturno. Eu saí no jornal, porque eles estavam ali. Então separaram o Rafael de mim e botaram ele lá para o fundo. E afastaram o Paulo também, né? Porque para não ficar a família ali inteira. Mas eu sei que nós passamos todos, fomos bem aquele ano e tudo, e eu aí fiz madureza e eles continuaram com o estudo deles. Até estudar eu fui para ajudar o Rafael, para fazer um pouco de ciúme para o Rafael, porque aí o Rafael começou a dizer, não, se uma velha assim passa, por que eu não vou passar? Ele sabia, mas ele tinha um sistema nervoso muito
assim que tirava tudo o que ele tinha na cabeça, ficava um branco Perdia a total. concentração. Um branco total. E dali para diante ele pegou, sabe, que se foi embora, no instante ele estava na faculdade, tudo certinho. Então eu acho que Deus foi muito bom para mim. Ele me abriu os olhos quando eu precisava fazer alguma coisa. E acho que fiz certo. Né? Eu acho que fiz certo. Eu consegui criar meus filhos assim, na base de explicação para eles, ensinando amor, dando amor, como dou ainda. E assim os meus netos, eles são queridos, eles me amam. Eu não sinto falta de companheiro nenhum por causa disso. É uma família maravilhosa. Eu tenho uma volta, família, né? que preenche todo o meu tempo, o meu coração. E se eu morrer, eu sempre digo para eles, não chorem, porque vocês foram ótimos filhos. E eu tive uma vida longa, porque não é todo mundo que vai até os 74 anos. Eu não sei até quanto que eu vou, mas pelo menos agora eu estou chegando aos 74, né? Eu acho sim que Deus me premiou, embora eu pessoalmente, eu fui infeliz dos meus amores. Mas eu fui feliz com os outros amores, que são um pedaço da gente, que são os filhos, né? Sim. Isso aí. É. E eu quero lhe dizer que foi um privilégio muito grande ter estado aqui com a senhora, ter conhecido a senhora e ter partilhado com a senhora e com seus filhos e com seus netos esse momento com certeza importantíssimo da vida de todos vocês. E é um privilégio, uma surpresa muito grande, muito grata ter conhecido uma pessoa maravilhosa, acrescentado mais uma pessoa maravilhosa na minha vida a partir de hoje. Mas eu não sou tão maravilhosa, eu sou uma pessoa comum. Eu tive os filhos maravilhosos e a vida me ajudou, né? Gente boa, que eu vivia com dificuldade, eles vinham no escritório, chegavam ali, o que a senhora tem? Tem falta de dinheiro? Quanto a senhora precisa? Botava a mão no bolso e me entregava. Olha, houve uma época que eu devia, eu acho que uma vela para cada colono, porque os colonos pagavam a luz comigo, não era nos bancos, era comigo. E eles sabiam da minha situação. E eu consegui, graças a Deus, na base de tirar férias, que aí paga dobrado, a gente ganha um salário durante o ano, que é o salário da ajuda de farmácia, e a gente ganhava o 13º, e tirei duas licenças-prêmio, porque eu fiz 40 anos de CE, né? Então, com isso eu consegui pagar todo mundo, não fiquei devendo para ninguém, mas nunca assinei um papel que eu devia alguma coisa para alguém. Nunca ninguém exigiu isso. Então, vê se Deus não me cuidou. Com certeza. Porque às vezes tu vai por tudo, todo mundo diz que não posso, não sei o quê, só se tu me dá um grande fiador, não sei o quê. Eu não precisei de fiador, eles acreditaram no meu modo de viver. Quer dizer que a senhora já era uma pessoa séria, né? Digna, honesta, lutadora, né? Que fez por merecer então, também a confiança e o estímulo das pessoas. Acho né? que Deus fez justo, eu tinha que passar por aquilo que passei. Não sei, dizem que tem outra vida, quem sabe o que eu fui na outra vida passada. Mas tenho certeza que nesta eu fiz tudo certinho. Isso aí. Isso aí. Foi um prazer te conhecer. Tu é uma pessoa... Foi meu, com certeza. Tu é uma pessoa assim, muito livre, muito aberta, que a gente sente vontade de conversar contigo. Que bom. Eu acho que tu está na tua profissão. Que bom. Não preciso nem perguntar o teu jeito, o teu sorriso, o teu modo de olhar. É uma pergunta, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. De nada. E eu que agradeço. Fique com Deus. E contigo também, que eu te acompanho. Modo, eu digo, se eu tenho uma razão de vida, é essa, são vocês. Agora eu vou sentar nessa cadeira aqui. Depois nós vamos filmar a entrada lá. Ah, que coisa bonita. Coisa boa. Isso aí. Se fosse preciso voltar, faria tudo de novo a mesma coisa. Lutaria como... Só que hoje eu acho que eu não conseguiria. Porque tudo é mais difícil. Eu criei meus filhos dentro do escritório. Todos eles, quando eles tinham 7 anos, eles sabiam ler, escrever. E com 8, 9 anos, todos eles escreviam à máquina. Porque eu levava ele, eu tinha um balcão, corria a porta assim, comprido. E aí eu punha os nenê recém-nascidos dentro do balcão. E atendia o escritório, porque eu trabalhava sozinha, atendia todo o pessoal do escritório.
E o nenê ali chorando ali embaixo, no balcão. Quando esvaziava um pouquinho, que saía o povo, eu pegava o nenê, dava de mamar, depois colocava ele ali de novo. Então tu vê que a luta foi grande. Se fosse fazer isso hoje, não daria mais. Hoje já... Porque a chefia não permitiria que eu criasse o filho ali dentro, né? E eu dava assim, aqueles papéis de toalha, para eles escreverem, eles escreviam, eu fazia as letras, eles ficavam o dia inteiro comigo, porque a empregada não parava. Porque como é que podia parar empregado com tantos filhos? Né? A gente que é mãe era bravo, o Chico levava 2 com ele, eu ficava com 2, 3, e um na barriga. Então aquilo foi muito lutado, mas é para ver que quem tem fé e tem boa vontade, vence. Com certeza. Tem que ter fé e perseverar. Se fosse contar minha vida para ti, tu tinha que filmar um dia inteiro. Né, vida? Um dia inteiro. Ela foi bastante... Eu tenho a Fabiola que vive me dizendo, mãe, por que a senhora não escreve um livro da sua vida? Eu digo, quem é que vai se interessar a ler a minha vida? Eu disse, se é para escrever um livro, é para depois vender o livro, né? Não, mas deixa o rascunho ali, depois a gente faz um livro pra gente. Porque elas tiveram tudo certinho ali, a não ser a separação do pai. Mas eu não, eu tive muitos acidentes na minha vida. Muitos acidentes de doença, de problema grave na família. Mas provavelmente a sua história seria uma história bastante rica, até para servir de exemplo às pessoas de como se deve lutar e não desistir, né? Apesar das dificuldades, das tristezas e tudo mais, tem que se seguir em frente sempre. Né? Olha, às vezes as minhas filhas estão aqui, começam a chorar, porque estão com dívidas, estão com isso, estão com aquilo, porque os casamentos todos têm um dia que tem um desentendimento. E eu disse, olha, isso ali, os desavenças do casamento, elas são um elixir que fortifica. Porque quando vocês fazem as pazes, é tão bom. Aquele beijo, ele tem muito mais valor do que todos os outros que passou depois da briga. E aí eu levo elas ali para aquela área e mostro os excepcionais ali, que eu sou a madrinha deles. E eu digo para elas, olha, vocês têm a maior felicidade do mundo, um marido que trabalha, um marido que não deixa faltar nada para vocês, é um marido estudioso, honesto, e vocês têm os filhos normais, minhas filhas, normais. Isso é o maior prêmio da vida da gente. Tem todos os filhos normais. E aí elas dizem, mas a senhora é uma beleza, a senhora nos dá força. Eu, mas tem que dar, eu que não tive uma vida normal, eu me dei força. Então tem que ser assim, né? Isso aí. Porque eu acho que também me alcançar alguma coisa para uma pessoa pobre, eu não alcanço para qualquer um, né, que me pede na rua. Mas se eu conheço a pessoa e sei que ela tem necessidade, eu alcanço. E eu não olho, eu alcanço mesmo. Porque muitas vezes para mim, mas não faz caridade, isso aí eu faço, quando eu sei que a pessoa necessita. Tem que fazer, tem que se ajudar, né? Tem que fazer, mas às vezes tu dá para um que não dá valor, digo, isso está na cabeça dele, na consciência dele. Na minha, está diferente, a minha eu estou ajudando ele. O que ele vai fazer com aquilo é problema dele, né? O meu é ajudar ele. Exatamente. Mas eu tenho tido sorte, quem eu ajudo, sempre eu vejo que aproveita aquilo que eu dou, dá valor, fica meu amigo, que nem essa aí, ficou minha empregada quando tinha todas as crianças pequenas, pô, voltou agora que eu estou velha, então é sinal que eu não fui ruim com ela. Não é mesmo? Então... E tem todas as pessoas que trabalharam para mim, são grandes amigas minhas, porque eu tenho um costume e criei os filhos assim, por favor me faça isso, obrigado, por que fez. Isso é um tipo assim, de educação, e elogiar quando a pessoa faz aquele serviço bem feito, dizer, mas como está bonito, parece novo, parece tudo aquilo, porque tem gente que só sabe reclamar, quando a pessoa faz bem feito, ela não agradece, ela não diz. E não está certo. E nós somos iguais, tanto aquele que é médico, como aquele que é advogado, como aquela que trabalha no serviço doméstico, como a dona de casa, nós somos todos iguais. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, né? Todos filhos do mesmo pai. E graças a Deus, nós temos um pai tão bom, que ele distribui todas as coisas boas. É que a gente tem que valorizar as coisas boas. E eu tenho. Olha, eu sofro, se fosse para uma pessoa nova com essas gurias aí, se tivesse a dor que eu tenho, elas não ficariam assim de jeito nenhum. Mas eu tomo um comprimido, né?
leio um livro, me entretenho ali na história, esqueço um pouco coisa. E vejo a minha televisão, que eu adoro, eu tenho a DirecTV, então eu vejo o mundo inteiro, que eu gosto de viajar, gosto muito de natureza, de flores, de criança, eu amo. Criança e velhos, eu tenho um amor especial por eles. Eu acho que eu agradeço a Deus, que Deus me deu uma cabeça que eu não sou invejosa, eu não sou mentirosa, eu tenho uma alergia por gente que mente, porque eu acho que a gente pode até cometer um erro e pedir uma desculpa, porque quem não é? Não é? Quem não é? Para que mentir? Não, não fui eu. Não, fui eu. Não fiz por querer, aconteceu, pronto, né? E eu ensinei isso para meus filhos. Se eles mentem, eles que vão prestar de conta. Eu não tenho culpa. A verdade sempre é preferível. A verdade. A verdade. Vamos filmar tu nunca aqui passa. Sim, vamos filmar. Eu vou até abrir a porta para tu filmar quando tu entra ali. Isso. Aqui eu tenho um cantinho também, ó, que é para os guarda-chuva, para as chaves. E quero colocar uma água benta para os netos aprenderem a fazer o sinal da cruz. Excelente. A fé também é uma coisa que se ensina, né? Ah, sim. E quem tem fé vive melhor, sabe? Com certeza. Muito melhor. Então, aqui a entrada, aqui a porta, número 204. Agora eu apaguei a luz. E aqui está ela, imagina. A gente vai nos dar um tchau então agora, né? Eu vou dar um tchau. Um nossa tchau para conversa ti, chegando. um tchau um grande tchau para o meu Rafael, que ele é a minha surpresa, que eu nunca pensei que ele fosse uma pessoa que amasse tanto, que quando ele era criança ele foi passar 15 dias com a tia dele em Porto Alegre, mas ele nunca tinha demonstrado um amor assim. E aí quando ele chegou, ele veio no escritório, me abraçou e o coração dele batia tanto, 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 que eu me assustei e digo, tu tá doente, meu filho? Não, mãe, isso aí é a saudade que eu tinha da senhora. Viu só? Viu que filho que eu tenho? E agora ele me mandou aqui para ter a lembrança minha quando eu me for daqui para o outro lado, mas eu tenho uma família lá do outro lado também. Sim. Eu vou me encontrar com eles lá, eles estão lá me esperando.